Olá, sejam bem-vindos ao programa Conhecendo o Escritório Oliveira Marinho Advocacia. Eu sou a Mariane e hoje nós iremos conversar com a doutora Marcélia Bruna, sócia fundadora do escritório. Doutora, queremos saber como começou sua atuação na defesa dos segurados da Amazônia. Esse é um ponto bem importante, porque começou bem lá antes de ser advogada, né? Na verdade, eu sou filha de uma agricultora que morreu sem conseguir provar para o INSS que era agricultora, e o meu esposo, que também é sócio fundador do Oliveira Marinho, é filho de um pai que era pescador. Então, ele não só vivenciou isso na infância dele, como ele viveu durante toda a infância numa região como essa. Então, quando eu vim estudar em Santarém, nem formada em Direito eu era ainda, estudei Direito em Santarém, e eu fiquei apaixonada quando eu conheci o Pará e a realidade do segurado especial da Amazônia, especificamente do Pará. Então, começou muito antes, e eu acho, Mariane, que foi involuntário, sabe? Foi uma coisa muito natural, porque quando a gente vivencia alguma coisa que nos traumatiza, ou que foi uma experiência muito boa na infância, o nosso cérebro naturalmente começa a procurar como viver aquela experiência novamente. Então, eu tinha um reparo para fazer com a minha mãe, né? Ela morreu sem conseguir provar que ela era agricultora, e eu vou afirmar isso com toda certeza e convicção de que eu fui involuntariamente para o direito previdenciário. E aí, quando eu comecei a advogar, eu comecei no trabalhista, e depois eu fui para o previdenciário. E no previdenciário eu me encontrei, né? Eu pensei, é exatamente isso que eu quero fazer, foi isso que eu nasci para fazer, porque eu comecei a ver como eu poderia fazer a diferença na vida das pessoas, ser útil de diversas formas, e não só no direito previdenciário, né? Com causas pro bono, com causas no que eu quisesse advogar, eu atuaria, nas causas que fossem interessantes para mim. E aí começou uma relação, né, duradoura com os segurados especiais da Amazônia, porque o meu primeiro cliente previdenciário foi uma aposentadoria rural, que ele tinha pouquíssimos documentos. Então, quando eu vi aquela pasta, automaticamente me remeteu à minha mãe, né, que ela não conseguiu porque não tinha documentos para provar. E era outra realidade, era lá no Nordeste. Então, eu fiquei pensando, uau, se fosse a minha mãe agora, o que era que eu faria? Então, esse primeiro caso, eu atuei como se eu estivesse reparando aquela situação em que minha mãe não conseguiu provar para o Estado. E isso foi tão grave, porque quando ela morreu, Mariana, eu tinha 17 anos de idade, e eu não tive direito à pensão por morte, porque a minha mãe, no final da vida, teve que receber um BPC, porque era a única coisa que o Estado deu para ela, e quando ela morreu, eu fiquei sem ter nenhuma fonte de subsistência. Como tantos outros, e como a gente começou a ver na Amazônia, tanta gente da Amazônia que deveria estar recebendo uma aposentadoria, está recebendo um BPC. E aí começou outra missão, converter os BPCs em aposentadoria, que muitas vezes poucos escritórios se importam em fazer isso, porque é um retorno financeiro muito baixo, porque a pessoa já está recebendo o benefício, e o único retorno financeiro que seria os 13º. Então, esse também é um ponto importante, um diferencial do Oliveira Marinho, porque independente do valor que vai entrar na empresa, é claro que é muito importante que entre, mas independente do valor, a gente atua aqui com uma missão, transformar a vida, né, dos segurados especiais da Amazônia, das pessoas, através da informação. Muito interessante seu relato, doutora. Eu, como paraense, também compartilho dessa realidade. Consigo vivenciar todos os dias, ver de perto a dificuldade do agricultor, do pescador em conseguir essa documentação e, principalmente, ter seus direitos atendidos. Mas agora eu gostaria de saber mais um pouco sobre a realidade do pescador na Amazônia. A realidade do pescador foi completamente diferente para mim, porque eu não tenho essa experiência lá no Nordeste. A gente dificilmente tinha acesso a lugares em que tivesse um grande volume de água, pelo menos água doce, que é a realidade do Pará. Então, foi uma realidade que eu me apaixonei, mas eu me apaixonei, Mariane, conhecendo a realidade, né? Conhecendo os desafios, conhecendo tudo que o pescador enfrenta e também conhecendo como é que o INSS enxerga esse pescador. O INSS enxerga esse pescador. E, de alguma maneira, obviamente, eu também comparo a situação da minha mãe como agricultora à situação do pescador, que o INSS também não reconhecia, né? Então, são tantos os desafios dos pescadores em relação à embarcação em que eles ficam, as posições que eles ficam por muito tempo viciosas, e são os que menos recebem benefícios por incapacidade, porque nem sabe que tem direito. Se você for analisar, o INSS concede muito mais benefícios por incapacidade temporária ou permanente para pessoas urbanas, até porque, culturalmente, os pescadores acham que se eles tiverem algum problema de saúde, é uma demonstração de fraqueza, eles não querem demonstrar fraqueza, como, por exemplo, um caso chocante que a gente acompanhou esse mês aqui no escritório, uma cliente veio ser atendida aqui e ela disse assim, doutora, será que você poderia analisar a situação do meu marido? E aí eu que seria? Claro que eu posso, mas ela insistiu muito. Eu queria buscar ele lá, só que ele não pode deixar uma embarcação sozinho. E aí um dos colaboradores foi buscar o homem
Quando chegou aqui, ele reclamou muito que estava com muitas dores nos braços e que isso já levava meses. Na verdade, ela reclamou por ele. Ela, a mulher, reclamou por ele, homem, que estava com dor nos braços. E ele dizia, não sei o que, tá tudo bem, tá tudo bem. Só que eu vi o desespero daquela mulher de demonstrar que não estava tudo bem com ele. Moral da história, ele foi fazer, no mesmo dia, já, à noite, um raio-x em uma clínica aqui da cidade. Nós levamos ele lá. E ele estava, Mariana, com os 2 braços quebrados. Os 2 braços quebrados. E foi assim, uma coisa chocante, porque ele não sabe nem quando foi, nem como foi. E simplesmente está trincado do dourado. Como é que aquele cara, pescador, suportava aquela dor? Como foi que ele viveu isso? E como ele está vivendo? Porque os 2 braços continuam quebrados. E continua trabalhando. Continua trabalhando para sobreviver, porque só tem vaga para fazer a cirurgia daqui a 3 anos, provavelmente, no hospital regional, que é o único hospital que atende aqui média e alta complexidade na nossa região. Então, são desafios gigantescos. Como é que você consegue dormir em paz sabendo que esse cara era para estar recebendo um auxílio por incapacidade temporária já há algum tempo? Aí, quando você vai, ele não tem todos os documentos ainda relacionados à pesca, ou porque a colônia, às vezes, né, muita gente não consegue entregar o documento de todos, ou não tem o comprovante de protocolo, ou ele não pagou o INSS no outro ano. São tantos os desafios que você fica assim, meu Deus, o que eu posso fazer de diferente para mudar a realidade desse povo? Então, a minha relação com a pesca começou por conhecer a realidade dos pescadores, principalmente quando eu fui quando eu fui para a casa dos meus sogros, que era no interior, agora eles saíram do interior, do Rio da Ilha. E aí, quando eu vi lá como era a realidade, quando eu vi as pessoas passando, e quando eu comecei a atender pescadores, eu mergulhei nessa realidade. Eu faço questão de conhecer cada dia mais, inclusive. É uma coisa que eu sempre aprendo. Porque a realidade do pescador do oeste do Pará não é a realidade do pescador do Marajó. São completamente diferentes, são completamente distintos. Nós temos pelo menos 4 realidades distintas dos pescadores no estado do Pará. Então, eu fico apaixonada. Essa semana eu aprendi que o leito do rio, onde eu fui lá conhecer a comunidade, mudou, ficou mais assoreado, que eles chamam, ou seja, está mais raso, o peixe não passa mais lá. Só passa do lado que tem correnteza, que é onde passa grandes navios. E aí, para eles pegarem peixe e colocar a rede, precisa ficar dias a rede estendida, a malhadeira estendida. E aí o grande navio vai vir e vai levar a malhadeira dele. Então, ele não pode deixar estendida lá, porque lá é um fluxo muito intenso de grandes embarcações que levam bauxita, que levam minério e outras cargas. Então, e como é que ele vai pescar? E aí eu conversei com pescadores que estão há dias sem comer peixe. Então, realidades completamente distintas que, se você fosse lá 10 anos atrás, não era essa. Certo, doutora. É muito importante o seu relato. É uma das coisas que me admira bastante, como o escritório Oliveira Marinho entrou de cabeça nessa realidade, de dar tanta atenção a uma população invisível aos olhos do Estado e que ficam dependendo bastante de uma atuação que não chega ou que não é suficiente. E por conta disso, observei recentemente nas suas redes sociais a sua luta, inclusive em busca do atendimento, de ter uma conversa com o ministro da Pesca, para falar especialmente sobre seguro-defeso. Eu gostaria um pouco de saber sobre a sua visão nesse ponto. Ah, sim, e sem dúvida para mim foi uma honra imensa, porque foi um convite, né, de chegar até o Ministério da Pesca. Pela primeira vez eu sentei na mesa com o ministro da Pesca, o ministro, de modo geral, porque eu nunca tinha ido. Eu recebi um convite e aí nós fomos lá representar e eu fazia todo sentido para nós irmos lá, principalmente por conta da súmula 11. Né? O TRF da primeira região, que é onde nós estamos inseridos, mais precisamente a turma do Pará e do Amapá, editou uma súmula completamente prejudicial ao pescador, que é, se você não tiver REAP, você não tem direito a receber seguro-defeso. Já bastava o seguro 2015, que virou uma celeuma gigantesca no nosso estado. Outros estados estão pagando, nós até hoje estamos suspensos, espero que volte. Mas aí vem essa súmula 11, do nada exigiu o REAP do pescador. E o que é que nós fizemos? Vamos para o Ministério da Pesca, porque quem deveria emitir o REAP, quem deveria estar analisando os processos de RGP, Registro Geral da Pesca, seria o Ministério da Pesca. Então eu pensei, como resolver essa situação? Indo no tribunal, despachando com os juízes da turma recursal e indo lá. Na verdade, eu recebi um convite para ir lá, mas eu resolvi ir porque fazia todo sentido com essa causa. Eu já tinha jogado vídeos na internet, falado o quão grave era essa súmula para os pescadores. E com o que eu percebi indo no tribunal é que, não por falta de estudo, mas por muito trabalho, os juízes desconheciam a realidade do pescador, desconheciam que o sistema para a emissão de REAP estava sem funcionar, que o Pesca Brasil estava sendo adaptado, que o Ministério da Pesca estava adaptando o tempo todo, estava em fase de teste, que funcionava para alguns, para outros não, que há algum tempo estava super bem, outros não. E moral da história, como é que eu vou exigir um REAP de 5 anos atrás, que é a relação de atividade pesqueira, do pescador se ele não tem como tirar, ele não tem onde tirar esse REAP? Então, ele não tinha onde emitir o REAP, porque o sistema do Ministério da Pesca não funciona,
E o estado do Pará, por ser dos maiores produtores aqui da pesca artesanal, dos maiores produtores, inclusive, de peixe do país, é, sem sombra de dúvida, o mais afetado. Lembrando que essa súmula que foi criada, ela afeta só a nossa região. Quer dizer, nos outros lugares que não tem REAP recebe, mas no Pará e no Amapá não. Não faz sentido. E aí, nesses despachos, e de entender, de chegar perto do tribunal e falar, olha, gente, não está funcionando o sistema, esse aqui é o sistema só vai funcionar a partir de agora. Justificativa, não, doutora, mas a própria portaria coloca essa situação, mas a portaria vai colocar isso a partir de 31 de dezembro de 2024, ou seja, os juízes estavam exigindo de 5 anos para trás, quando o sistema não funcionava. E ir ao Ministério da Pesca, falar isso para o juiz, falar isso para o ministro. Ministro, você precisa ver a realidade do povo, você precisa analisar os RGPs que estão aqui parados, esperando análise. E, além do mais, em 2019 foi suspenso um monte de RGP no estado do Pará. O que aconteceu? Entra o ministro, sai o ministro, não resolveram nada e esse monte ficou aí parado. Aí o que acontecia? A pessoa fazia um novo requerimento, mesmo tendo sido suspenso por fraudes, não tinham dado baixa no sistema deles. Quando ele fazia um novo requerimento, o RGP estava ativado, mas no sistema do INSS não passava. Porque ele já tinha sido suspeito de fraude suspenso em 2019, que não foi analisado, e o INSS, o robôzinho do INSS, analisa tudo. Então, involuntariamente, o pescador estava prejudicado de qualquer jeito, só que o pescador não sabia disso. Não sabia o motivo. Não sabia o motivo. E essa ida ao Ministério da Pesca trouxe clareza sobre todas essas circunstâncias. Depois da nossa primeira ida com o ministro, nós já voltamos de novo, já voltamos mais 2 vezes, ou seja, 3 vezes ao Ministério da Pesca. Graças a Deus, portas se abriram, pessoas extremamente dedicadas no Ministério da Pesca foram designadas para cuidar dessa situação do Pará. Depois, o superintendente da Pesca também reiterou o que já era pedido antes, vamos fazer um mutirão para análise no Pará. Já foi liberado, depois da nossa ida lá e depois de tantos outros diálogos, uma série de RGPs já foram analisados, que estavam lá sendo em análise. Então, nós temos várias e várias, hoje, vantagens da ida lá. Não só, e eu não coloco, obviamente, que nenhuma dessas vantagens são direcionadas só para o cliente do Oliveira Marinho. Está totalmente relacionado ao nosso propósito de transformar vidas no interior da Amazônia, de deixar um legado duradouro para os pescadores e para os agricultores do interior da Amazônia. Então, foi a primeira vez, e, Mariane, isso é muito, muito, muito prazeroso, porque é a primeira vez que a gente consegue efetivamente alterar várias coisas, né? Começou a audiência pública na Justiça Federal para analisar essas demandas que foram levadas, e aí onde todo mundo no estado do Pará pela primeira vez se reuniu, todo mundo que era relacionado à pesca se reuniu para discutir a situação da pesca. Várias outras iniciativas extremamente importantes já foram tomadas após isso. Então, sem sombra de dúvida, é uma vantagem. E, claro, gente, a súmula vai mudar até final de agosto, já se tem essa previsão. O Centro de Inteligência da Justiça Federal do Pará entendeu que a súmula precisa ser alterada, porque o pescador não pode ser penalizado, Mariane, por aquilo que o próprio Ministério da Pesca, que é o responsável por analisar esses casos, não faz. Então, não pode cair a culpa em cima do pescador, né? Então, para mim, sem sombra de dúvida, isso foi assim, uma construção de um legado extraordinário que está completamente alinhado aos nossos princípios, aos nossos valores e à missão da Oliveira Marinho de Advocacia. É encantador ouvir o trabalho que o escritório tem sido desenvolvido. E é muito bom dar voz àqueles que não têm voz. E é importante que a realidade paraense seja mostrada. Porque somente o Pará e o Amazonas que está sendo afetado e outros pescadores não. Então é importante nessa visibilidade entender que a nossa realidade ela é diferente. Eles precisam ser vistos, precisam ter acesso a toda essa documentação e ter seus direitos garantidos. Então é fundamental a atuação do escritório e a atuação não é somente aos clientes, ela vai beneficiar todos aqueles pescadores que têm seus direitos prejudicados. É muito importante trazer à tona essa realidade e falar, e lutar, e estar em locais que você vai realmente ser ouvida. A necessidade de ter alguém que fale por aquelas pessoas que são invisíveis e que essa é a expressão, que não existem para o Estado. Sem a documentação, você não tem identidade. Não identidade, o documento, identidade, existência, cidadania. Sem isso, os governantes, o Estado, ele não consegue praticar políticas públicas e, consequentemente, não consegue acessar. A realidade do Pará, ela é diferente de outros estados e merece ter essa atenção. Nós temos um estado gigantesco, com realidades diversas. E não somente isso, pessoas que vivem em realidades distantes, que moram na beira do rio e que são comunidades mais afastadas do centro. Então é necessário ter essa atenção especial. E com isso, eu gostaria também de saber agora quais são as expectativas para o final do ano, até o final do ano, no caso, e a sua perspectiva agora para essa atuação. Bom, a minha expectativa é que vou começar uma nova jornada que é fazer com que a Amazônia tenha uma gerência regional, não que seja uma gerência do Centro-Oeste. Temos perspectivas, realidades, cultura completamente diferente, completamente distinta. E isso, Mariana, eu só descobri conversando, né, com o gerente de uma
um gerente de uma unidade do INSS, de uma agência, que é gigantesca, que falou assim, doutora, sabe qual é o nosso maior desafio? Tendo em vista tantos indeferimentos administrativos, é porque a nossa gerência, ela é lá no Centro-Oeste. Imagina, a Amazônia está relacionada a uma gerência do Centro-Oeste. É óbvio que eu só sou um pinguinho d'água no oceano para mudar essa realidade, mas eu vou começar a falar sobre ela e para que os políticos, para as pessoas que têm influência de mudar essa realidade, que conseguem mudar essa realidade, consigam fazer alguma coisa. A Amazônia precisa ter uma gerência no INSS, uma gerência só para a Amazônia, não uma gerência relacionada ao Centro-Oeste. São realidades completamente distintas. Isso faz com que o número de indeferimentos administrativos, sem sombra de dúvida, aumente. Aí aumenta o ajuizamento das ações judiciais e, consequentemente, abarrota os tribunais de processo que poderia ser resolvido lá dentro do INSS. Mas como? Se o servidor do Centro-Oeste não entende a realidade do povo da Amazônia, não entende que aqui na Amazônia não se tem nota fiscal de venda de pescado dessa forma como eles querem. Não existe. O leite que o cara produz, ele tem nota fiscal, como no Sul. Não tem, é uma realidade completamente distinta. E essa realidade ela precisa ser vista dentro do INSS. Mas é uma coisa que vai levar algum tempo, talvez daqui a uns 20 anos, ou daqui talvez uns 2 anos, a gente volte aqui e fale nesse vídeo sobre se isso mudou ou não. Talvez antes, talvez muito depois, mas essa perspectiva também de que os pescadores precisam saber que eles têm direito ao benefício por incapacidade. Pescadores têm doenças distintas também. Por exemplo, uma doença muito comum do pescador é dificuldade de circulação sanguínea nas pernas. Muito tempo sentado na mesma posição. Hemorroidas, que são completamente incapacitantes para o trabalho. Imagine 8, 6 horas, 10 horas sentado na mesma posição, sem nada para acolchoar aquele banco. Além disso, imagine só, você vira à noite, você está exposto a um bocado de riscos que quem trabalha no ar-condicionado, em um lugar fechado, não corre, que é ataque de jacaré, ataque de cobra, né? Muitos pescadores incapacitados, depois que sofrem picadas de cobras venenosas, como a surucucu, a jararaca, são cobras extremamente venenosas que deixam sequelas gravíssimas nos nossos pescadores. Então, eu tenho um desafio até o final de 2024, que é fazer com que os pescadores entendam que eles podem ter direito, que eles têm direito ao auxílio-doença, que agora é o auxílio incapacidade temporária, mas o pescador vai entender como auxílio-doença, e eu gosto de falar na linguagem do pescador, que eles entendam isso. Por exemplo, que o INSS reconheça. Já aconteceu situações de vir perito no barco prévio, e quando chegar aqui que o pescador foi fazer a perícia com 3 anel de discos, ele diz, frescura, rapaz, vai trabalhar. Sendo que o cara começou a pescar com 10 anos de idade. Quando ele está batendo na porta do INSS, ele já está com 50 e poucos anos. Gente, mais de 40 anos trabalhando na mesma posição. Trabalhando mais de 8 horas por dia sentado na mesma posição, puxando malhadeiras pesadíssimas, peso, comprometendo a coluna, e um perito vem e manda ele trabalhar, que é a frescura dele. Agora, vai olhar de onde é o perito de Santa Catarina. Qual é a condição que esse perito tem de relacionar a atividade que o pescador exerce com a doença que ele está indo fazer a perícia? Nenhuma, porque ele não conhece a realidade. Por isso que dá vontade de perguntar para todo perito do INSS e da Justiça Federal, o senhor já puxou uma malhadeira? Já viu quanto quilo pesa? Já viu como é que pega um pirarucu grande? Acha que não vai ter nenhum dano? Imagina fazendo isso durante 8, 10, 30 anos, 40 anos. É óbvio que essa coluna vai estar comprometida. Então, eu quero reforçar para os pescadores até 2024 que eles têm direito ao benefício por incapacidade. E, se infelizmente o INSS não reconhece, eu vou ter que abarrotar a justiça de processamento, e seja lá quem for, eu ou outro advogado que fizer, porque quando eu digo nós temos uma missão de transformar a vida das pessoas através da informação, não significa que é só para ajuizar ação comigo. Opa, você vai com quem você quiser. O pescador é livre. E outra meta para 2024, que já aconteceu, é um novo tempo no estado do Pará, porque antigamente só falava de pescador, quem era amigo da pesca, quem era indicado pelas confederações ou pela Federação dos Pescadores, e nós, na advocacia, aqui no nosso estado, estamos inaugurando um novo tempo. Advogado pode falar de pescador, mesmo sem ser advogado de colônia, mesmo sem ser advogado de sindicato. Advogado defende o interesse de pescador, e mais, a colônia e o sindicato de pescadores não pode ser um curral eleitoral. O pescador também pode procurar quem ele quiser para ele contratar. É um novo tempo, tem que ter coragem para falar disso, porque a gente sabe o quanto que isso é desafiador falar sobre isso no Pará, o quanto isso mexe com estruturas, mas é um novo tempo. Os pescadores, eles podem contratar o advogado que ele entender. A pasta dele, os documentos dele relacionados à pesca, não é propriedade do dono ou do chefe da colônia, do sindicato que ele está. O pescador e o agricultor, ele pode contratar quem ele entender. Então é um novo tempo que precisa de coragem, e eu rogo a Deus, né, que eu consiga
fazer com que todas essas metas para 2024 aconteçam, umas a longuíssimo prazo, outras a curto prazo, mas todas precisam de coragem. Muito obrigada, doutora, pela sua fala. É muito importante o trabalho que o escritório está desenvolvendo e que sirva de inspiração para outras pessoas e que os demais se interessem pela realidade amazônica, procurem estudar mais e estar presente para também poder causar mudanças, tá bom? Obrigada, Mariane. Se você gostou do nosso conteúdo e tem interesse em saber mais sobre a realidade amazônica, se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais, Oliveira Marinho Advocacia. Eu sou a doutora Mariane, fui sua apresentadora, muito obrigada e até a próxima.